Boa noite. Hoje eu vou falar para vocês sobre medo e ansiedade nesses tempos de insegurança. Meu nome é Wander Sampaio e este é o Centro Espírita Divino Mestre, que por ocasião da situação que estamos vivendo, nós estamos trabalhando com as palestras online. Eu quero lembrar a todos que além dessas palestras online, nós também temos o atendimento fraterno, que na página do Facebook do Divino Mestre vocês conseguem encontrar as informações necessárias para entrar em contato com os atendentes fraternos. Antes de começar, eu quero convidá-los todos a uma prece. Pai, nós te agradecemos neste momento pela oportunidade de estarmos reunidos, em pensamento e unidos em espírito com todos que nos cercam. Que possamos, Pai, receber as suas bênçãos, receber os amigos espirituais, todo o trabalho, todo o amor e todo o carinho que vemos recebendo. De braços dados, possamos sempre atuar para o bem maior, olhando para frente e respeitando aquilo que nos chega. Que sejamos, Pai, capazes de entender e receber sempre as orientações que nos chegam, perceber como elas podem ser nossa forma de orientação e receber de braços abertos o que a vida nos traz, porque sempre vem carregada de muito aprendizado. Obrigado, Pai, obrigado, irmãos, assim seja. Bom, pessoal, eu vou falar para vocês sobre medo e ansiedade. Para eu falar sobre medo e ansiedade, eu preciso falar um pouco sobre a diferença delas, certo? E o que eu quero falar primeiro é sobre o medo. Bom, o que vai diferenciar o medo? O medo é uma reação verdadeira, fisiológica, uma resposta a um perigo que é real, eminente, pronto a acontecer. Vou dar um exemplo. Você está chegando em casa, você está estacionando na rua com seu carro e de repente você vê uma pessoa se aproximar com uma arma na mão. É natural que a gente sinta medo, porque é um perigo imediato, prestes a ocorrer. Você tem o medo como resposta fisiológica, comportamental, natural de todos os seres vivos. Lógico que pela questão da sobrevivência, né? A lei de sobrevivência que está em todos nós. Então a gente tem sim esse medo. Ele é real, ele está ligado a um fator que a gente tem frente a frente. Então a gente tem como ver isso acontecendo, né? E a nossa resposta natural, o medo, ela é carregada das suas características. Algumas pessoas podem reagir, outras pessoas ficam paralisadas pelo medo. Então, cada um tem a sua resposta natural ao medo. O medo é um fenômeno natural, inerente a nós, de forma instintiva, e faz parte da nossa vida. A ansiedade ela é um pouco diferente, porque ela tem respostas comportamentais e fisiológicas, neurológicas, muito próximo ao medo. A grande diferença dela é que ela está focada, ela acontece num perigo que é apenas possível. É um perigo que é, não vou dizer imaginário, mas que ele não está presente naquele momento, né? É um perigo potencial, é um risco potencial. Um grande exemplo disso pode ser a questão de você estar trabalhando no seu escritório, na sua sala, um exemplo, e o seu chefe passa pela porta e fala: "Oi, Wander, olha, às 14 horas você pode ir na minha sala, eu preciso conversar com você." Até ali tudo bem. Só que eu olho ao redor e vejo, a empresa está demitindo, as mudanças na estratégia da empresa está fazendo com que ela reduza o número de pessoal. E aí o que acontece? Eu começo a criar a ansiedade. O medo, né, é gerado por algo que é possível, mas até aquele momento não é real, ele é uma ansiedade. A gente projeta o medo atual numa coisa que é futura. E se eu chego nessa reunião e ele fala: "Olha, Wander, a gente quer fazer um trabalho diferenciado e a gente acha que você é uma pessoa legal para isso." Perfeito, meu medo foi infundado.
Não, Wander, olha, a gente está cortando e você infelizmente entrou no grupo das pessoas que serão demitidas. Ok, se tornou um medo real, que é o medo do desemprego. Mas até aquele momento em que a situação se propõe, ela é irreal, ela é um fator potencial. Então, o medo e a ansiedade são esses dois fenômenos. O medo ele está ligado a fenômenos reais, situação real, imediata, que se vê que está acontecendo, e a ansiedade é outra situação, quando a situação de risco ela é iminente, ela é possível, ela é potencial, ela não tem um fenômeno concreto de construção, ok? Bom, seguindo, né? E como que a gente está hoje? Bom, hoje nós estamos em lockdown, vários locais fechados, mantendo-se abertos somente aqueles que são essenciais, aqueles que nos promovem certas situações de necessidade, como supermercado, restaurantes que entregam para você ir buscar ou te entregam em casa, delivery. Então, essa situação que a gente vive, ela cria uma série de ansiedade. Muito mais que o medo, porque todas as situações elas são potenciais. E lógico, a gente está em casa. Em casa é um ponto que se cria muitas tensões. A gente sai da nossa rotina, a gente sai das nossas atividades. Eu mesmo, quando entrei em quarentena e agora eu estou em casa e não saio de casa, a não ser por estritamente essencial, eu percebo o seguinte: nos primeiros dias eu estava pouco produtivo, não encontrava o meu ritmo. Por quê? Porque é um fator incomum na nossa vida, então é natural que isso crie ansiedade. Só que o momento ele é carregado de outras coisas também, né? Que vão promover em nós essa ansiedade. Primeiro delas, vai ter um monte de informações e que são contraditórias muitas vezes, né? Quer ver um exemplo? A cloroquina. É para usar, não é para usar, como que vai acontecer, o que a ciência diz, o que o médico diz, o que as pessoas dizem. Então, tudo isso cria essa ansiedade. Qual informação é a correta? Qual informação é real? Qual pode me ajudar? E eu citei um exemplo, mas poderiam ser muito mais. Olha só, esse monte de informações contraditórias, elas vão existir. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que é carregado de informações. A gente tem informação na TV aberta, na TV fechada, a gente tem informações nos sistemas de comunicação social, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok, enfim, hoje o Facebook, um monte de ferramentas. Antigamente, né, se vocês tiverem mais ou menos a minha idade, vocês lembram que para a gente buscar uma informação, a gente ia em enciclopédia, a gente ia lá atrás de um livro, biblioteca, muitas vezes. Hoje não, hoje ela está na palma da mão. Só que essa informação, muitas vezes, ela pode ser contraditória ou pior, ela pode ser errada. Então isso nos cria, sim, muita insegurança. E a insegurança é um fator desencadeador da ansiedade. Porque quando a gente não conhece uma coisa, nós temos medo dela, nós temos ansiedade pelo que ela pode nos trazer, né? Bom, outra coisa que nos leva a ter bastante ansiedade, a preocupação com as pessoas que nos cercam, os nossos familiares. Olha só, quem tem, como eu, idosos em casa, né? Eu tranquei meus idosos em casa. Né? Minha mãe, principalmente, que tem rodinha nos pés. Minha mãe, quem conhece, sabe que ela passeia pelo mundo. Só que hoje, os dois, meu pai e minha mãe, estão em casa, estão bem cientes do risco que é para eles, por serem acima de 70 anos, né? E o quão preocupante pode ser isso. Então isso cria tensão. Tensão em que sentido? Eles ficam ansiosos, eles
saem da sua rotina, das suas atividades comuns, dos seus encontros. Então, mais do que nunca, eu tenho que me preocupar com eles. Além da saúde, do aspecto psicológico, eu tenho que criar um ambiente que seja minimamente saudável para a gente conviver interagindo por tempos muito longos, coisa que não acontecia antigamente, né? Quando eu estou trabalhando em casa, em home, o que eu faço? Eu fico concentrado, não dá para ter muitos barulhos, e minha mãe gosta de escutar música. Então, como que eu vou alinhar essas coisas? Então, tudo isso cria essas preocupações. E olha que eu estou falando do dia a dia. E a preocupação que a gente tem com a saúde deles? Como que acontece isso? Será que eu, quando me exponho, eu posso me contaminar pelo Covid-19 e ser um assintomático e trazê-lo para minha casa? Como que eu vou resolver isso? O que eu faço? Amarro meus pais nos quartos dele e não deixo eles saírem para nada? Brincadeira, tá, gente? Ninguém vai fazer isso. Mas é necessário, mais do que nunca, um trabalho de entendimento, de conversa, de olhar para dentro da família e criar fenômenos novos, dentro de uma rotina que nos é diferente. Então isso também cria essa ansiedade. E a gente tem a preocupação, lógico, com o futuro da economia. Por quê? Por mais que a gente diga que não, que o dinheiro não traz felicidade, a gente é permeado, e eu digo, na vida adulta, grandíssima parte da nossa vida se preocupa com esse aspecto financeiro. Será que haverá condições para minha empresa continuar trabalhando? Será que haverá condições do meu emprego permanecer o mesmo? Será que eu terei meu salário reduzido? Será que eu terei minhas horas de trabalho reduzido? Como isso vai me impactar? Como vai impactar a vida das pessoas? Como que vai impactar a economia daqui para frente? Como que vai impactar aqueles que, diferente do que eu, não têm uma renda constante, é uma renda provisória, eles são os mais impactados? Como isso vai afetar? Vai aumentar a desesperança na vida deles e, com isso, abrir margem para violência, abrir margem para suicídio, abrir margem para outras coisas que acaba nos afetando, às vezes não como indivíduo, mas muitas vezes como humanidade, como uma sociedade, como um grupo dentro de um processo mundial, porque a gente não pode esquecer que a Terra é uma só. Porém, a gente tem outras formas de lidar com isso, né? A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Bom, primeiro de tudo, fique com a ciência. Allan Kardec falava muito isso. Allan Kardec, ele discutia os preceitos do espiritismo junto com as questões da ciência, sem criar dicotomia entre ciência e religião. Ele falava que era tudo o aspecto de um fator só, sendo que a parte da religião iria trabalhar com a ética e com a moral e a ciência iria trabalhar com as coisas que são típicas da ciência, a explicação das questões naturais e do sobrenatural, muitas vezes tendo uma explicação científica, né? Eu tenho certeza que quem de 300 anos atrás olha hoje uma TV vai achar que é uma coisa sobrenatural. No entanto, é tudo explicado pela ciência. Bom, o que eu quero dizer com ficar com a ciência? Nós temos um monte de elementos que nos são característicos. Pela busca do conhecimento, a gente quer saber, a gente quer se informar. E aí eu digo, as ferramentas de comunicação, que eu já citei antes, nem sempre serão uma excelente forma de saber das coisas. A gente tem que usar essas ferramentas de uma forma concreta. Então, eu indicaria para vocês, por exemplo, um dos maiores divulgadores de ciências no Brasil, né, de conteúdo científico, que é o Átila Yamarino. Ele é o rapaz responsável pelo site Nerdologia. Ele tem uma parte de ciências e coisa bem nerd e uma parte de história, coisa bem interessante. O canal dele está no YouTube e ele tem um canal próprio de Átila Yamarino e ele faz live, ele faz trabalhos. E ele trabalha de uma forma muito científica. Às vezes, quando a gente o ouve falando, a gente sente assim, nossa, mas parece que o mundo vai acabar. Nossa, que terrível. Ele trabalha com dados. E esses dados são dados científicos, experimentais, corretos. Então, por exemplo, todo mundo aqui ouviu falar daquela curva. Né? A famosa curva que a gente tem que baixar, que a gente tem que achatar por conta
né, da Covid-19 enquanto doença com alta taxa de dispersão, de contaminação. Quando ele analisa sobre o aspecto da gente não fazer nada e aí são estruturas matemáticas, né? Estatística, bioestatística, projeção da expansão da contaminação, que são os estudos de epidemiologia, eita palavra difícil. E ali é ciência pura, correta, certa. E aí ele mostra um grande avanço da doença, com muita gente internada, muita gente deixando essa vida e um transtorno muito grande na sociedade. A gente olha e fica assustado, muito assustado. Aí ele fala de um segundo aspecto, se a gente fizer alguma coisa, que é o que a gente está fazendo. Essa questão faz com que os danos sejam minorados. Eles vão continuar existindo, mas o número de internação reduz, o número de pessoas contaminadas reduz, o número de pessoas que deixaram essa vida também vai reduzir. E a gente vai estender esse processo numa curva mais achatada, ok? A preocupação maior é esgotar os nossos recursos médicos hospitalares. Porque o pior não é quando uma pessoa morre. A gente tem que ter isso claro. Toda perda de vida, ela é horrível. E a gente tem o seguinte, a vida é sempre superior, a vida é sempre importante. No entanto, quando você tem que entrar numa situação que é a situação da escolha, como está acontecendo na Itália e na Espanha, que é entre uma pessoa com 70 anos e uma pessoa com 50, você opta pela de 50. O que a gente está lutando é para que isso não aconteça, para que a gente não tenha que fazer essa escolha, a gente não tenha que decidir sobre vida e morte de uma pessoa. Porque por mais profissional que a pessoa esteja lá no CTI atendendo o paciente, é dolorido para ela. Eu não gostaria de estar numa situação dessa. E aí tem a situação do lockdown total, que alguns países estão fazendo para evitar o maior dano. Nesse processo, quando você fecha absolutamente tudo e só deixa funcionando essencial mesmo, é um processo mais danoso à sociedade, à economia, às pessoas, só que ele é o processo mais eficiente, porque ele consegue reduzir muito mais rápido essa curva, deixando ela achatada de forma mais rápida. Tá? E lembrem-se, a ciência, ela deve nortear muitas das nossas decisões na vida. Ainda mais numa situação dessa que a gente está vivendo. Pois bem, e não acreditar no acaso, né? Nós não podemos crer que isso é um acaso. Quando a gente analisa o acaso, quando você estuda o acaso, por exemplo, no Livro dos Espíritos, ou, por exemplo, no Evangelho, ou na Gênese, né? E também no que é o Espiritismo, né, livros da codificação espírita, a gente percebe que acreditar que o acaso exista é acreditar que Deus não exista, porque a existência do acaso parte de um princípio lógico. Se algo é acaso, se existem coisas criadas pelo acaso, Deus não tem ciência sobre tudo. Se ele não tem ciência sobre tudo, um dos fatores, né, da concepção de Deus, né, um dos atributos da divindade deixa de existir, portanto Deus não existe. Então é inadmissível acreditar no acaso para nós, que estudamos a concepção existencial de Deus, quando você analisa no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, quando fala que é Deus. Pois bem, Deus sendo causa primeira das coisas, tudo que vem, inclusive o Covid-19, é fruto de ocorrências naturais, que fazem parte de uma lei natural, que segue o seu ritmo normal. Então não é acaso. É interessante porque o coronavírus é um vírus já conhecido, que atualmente tem 7 deles que podem infectar o ser humano, né? Se tiver outros, eu peço desculpa, né? Mas tudo que eu estudei e li até este momento são 7. 4 deles ocasionam resfriados, muitas vezes imperceptíveis pelo ser humano, né? Uma leve gripe, alguma coisa assim.
e são muito simples, não causam danos maiores, né? 3 deles não. Um é o SARS, né, que surgiu em 2002, outro é a MERS, que surgiu em 2012, e agora o Covid-19. Os 3 são vírus que vieram do morcego, sofreram alterações na interação do morcego com outro animal, e essa alteração fez que esse vírus entrasse no animal. Esse animal tem interação com o ser humano. E nessa interação, esse vírus sofreu mutação e pôde infectar o ser humano. Tanto a SARS quanto a MERS são muito mais graves que o Covid-19. Só que o Covid-19 tem uma coisa que as duas outras não têm, uma capacidade de espalhamento, de contaminação muito maior. O seu potencial de espalhamento é maior. Bom, não é acaso que nós, seres humanos, inteligentes, conhecedores do que nos cerca, temos que assumir nossas responsabilidades de invasão nos meios naturais de forma irrefreada. Porque quando nós interagimos com esses outros seres de uma forma irrefreada, sem controle, com total desprezo pela vida natural, pela natureza, nós nos expomos a essas situações. E a gente não vê só isso no coronavírus. O Zika vírus do Brasil foi uma situação dessa. A dengue é uma situação dessa. Entre outras, malária. A gente percebe que muitas vezes a responsabilidade é nossa enquanto ser humano. E nós não podemos acreditar que o acaso veio e nos trouxe isso. Não, é uma responsabilidade direta da nossa escolha. A escolha de reduzir os meios naturais e torná-los cada vez mais espaços humanos, sem dar tempo à natureza se adaptar a essas alterações, ok? E isso nos leva para uma outra coisa. Aproveitar esse momento para rever as nossas posturas, né? Que é um trabalho ligado a uma reforma íntima. Olha só, que marca a gente quer deixar na Terra? Que marca a gente quer deixar neste planeta? Nós, cada um de nós, o indivíduo. Eu não posso me responsabilizar pelo meu vizinho, eu não posso me responsabilizar pelos meus pais, pela minha irmã, pelos meus amigos. Eu posso me responsabilizar por mim. E é importante a gente ter ciência do que a gente quer. O que é certo hoje? O coronavírus, a Covid-19, vai sim alterar tudo o que a gente entende de realidade daqui para frente. Vai alterar as relações sociais, como a gente vê o Sistema Único de Saúde, o SUS, como a gente vê a forma com que os empresários lidam com isso, né? Como a gente vê a forma com que os governos lidam com isso. E daqui 3, 4, 5 anos, quando olharmos para trás, nós vamos perceber, com esse distanciamento histórico, quem melhor lidou, quem melhor se deu bem, na forma com que se lida com isso. E nesse ponto, como eu, enquanto indivíduo, posso ajudar? Como eu, enquanto indivíduo, posso me entender nesse processo? Bom, para isso eu tenho algumas chavinhas de fortalecimento. Bom, no capítulo 6, a Lei da Destruição do Livro dos Espíritos, a gente tem os flagelos, né? E tem lá a pergunta da Allan Kardec. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-os às voltas com necessidades mais duras? Uma pergunta lógica, porque a gente está estudando a Lei da Destruição, um capítulo específico para isso dentro do Livro dos Espíritos, que apesar de estar lá por volta de 1860, continua bastante atual. E aconselho a gente estudar sempre. Sempre a gente vai entender coisas novas ali. Bom, a resposta que o Espírito dá é bem simples, porém muito complexa. Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Olha a complexidade disso. O flagelo ele existe e eles são provas para que a gente
através da nossa inteligência, sejamos capazes de melhorar as condições terrenas. Se a gente não for dominado pelo egoísmo. E os flagelos, eles não são só provas para as questões de soluções físicas, de inteligência, de mostrar paciência para que tudo passe, a resignação contra a vontade divina, em relação à vontade divina, mas também o sentimento de abnegação. Né? De abnegação, isso é importante, de desinteresse próprio. Eu posso tirar proveito dessa situação do Covid-19 e ganhar dinheiro. E correr atrás de mudar uma perspectiva na economia em detrimento de outros para fortalecer a minha fortuna. Mas são esses momentos que nos levam a pôr a mão na consciência e pensar com desinteresse próprio e, principalmente, amor ao próximo. Por isso é que quando eu fico em casa, sem visitar meus clientes, sem visitar os meus possíveis clientes, sem ir atrás de informações presencialmente para poder fechar novos contratos, eu não faço isso pensando na minha empresa, porque isso é errado. Se eu fizer isso, minha empresa vai para o beleléu. Mas eu faço isso pensando nos meus vizinhos, nos meus pais. Eu penso que o fato de eu estar lá fora, me expondo, porque eu preciso manter firme e forte toda a minha empresa, eu não estou pensando no bem maior. Eu estou pensando no meu egoísmo. Eu não estou pensando no meu próximo, que não pode ter a liberdade que eu tenho de ficar em casa. Eu estou pensando em eu aproveitar os espaços que os outros estão deixando e ocupá-los. Existem pessoas que não podem deixar de sair, porque se elas fizerem isso, a subsistência dela está em risco. Se eu não tiver essa consciência do amor ao próximo, do desinteresse próprio, mesmo à custa da redução que a minha empresa terá, inevitavelmente, eu vou me tornar o quê? Que marca eu estou deixando neste mundo? O que eu estou criando para esse planeta? Mas tem mais. No capítulo 11, na Lei da Justiça, Amor e Caridade, a pergunta é feita assim: o que se deve pensar da esmola? Porque é uma coisa que a gente vê na rua, as pessoas que pedem. Isso era em 1860, nós estamos em 2020, e a gente continua tendo pessoas na rua. E me desculpa quem acaba acreditando em algumas situações que a nossa consciência inadvertidamente pode nos levar a pensar: ah, a pessoa está assim porque é uma prova que ela tem que passar, faz parte da reencarnação dela. Mas ela não precisa passar sozinha. Né? A pergunta foi feita numa sequência sobre amor e caridade ao próximo. E a resposta é simples. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. A gente sabe bem, porque a gente cansa de ver na cidade, nos centros urbanos, pessoas que pedem esmolas, pessoas que moram na rua, em que elas foram, de certa forma, embrutecidas. Pelas suas condições na vida, pelo distrato e pela falta de amor que recebem dos outros. Não é? Nós temos um trabalho, muitas vezes na rua, de apoio, mas não basta, porque esse trabalho é individual. Nós temos que pensar como sociedade. E o que a gente quer desse mundo? E aí vem a continuação da resposta. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, que tem muita gente hoje que não está podendo trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Reparem que o Espírito ele não responde dizendo que você tem que fazer alguma coisa, porque essa é a boa vontade de alguns, é a sociedade. E este momento é uma chamada para a sociedade, porque nós não vamos conseguir combater tudo o que temos que combater sendo indivíduos. Nós temos que ser sociedade, nós temos que ser um grupo, nós temos que ser um
um trabalho único, seja como pessoas envolvidas num grupo, seja como o próprio Divino Mestre, seja como uma cidade, como um estado, como uma nação, como um planeta. Se vocês olharem para os últimos anos, essa é a primeira vez nesse século e no século passado que a gente tem um flagelo desse tipo que envolve todas as nações. Todas as nações. Teve a Segunda Guerra Mundial, teve a Primeira Guerra Mundial, teve a gripe espanhola, mas elas não tomaram conta de todas as nações. Hoje, nós temos o Covid-19 em todas as nações. Mesmo aquelas que parecem zeradas, porque a OMS não tem informação sobre elas, sabe-se que tem o vírus circulando dentro daquelas nações. Bom, nós, enquanto sociedade, devemos ver isso. E é isso que vai nos fortalecer. Nossa consciência social, consciência humana, não de indivíduo, o amor ao próximo, apoiar aquele que precisa, lutar para aqueles que não podem trabalhar, não tenham que sofrer desnecessariamente, porque a Terra é capaz de suprir para todo mundo as suas necessidades. É só ver o quanto a gente desperdiça em alimento. E aí eu vou dizer uma coisa que pode parecer estranha, mas para muitas empresas é preferível perder o alimento do que doá-lo, porque isso iria baratear o valor intrínseco daquele produto. Isso é cruel. E o que a gente quer de uma sociedade? A gente tem que pensar nisso. Porque a partir do momento que eu paro, olho e penso nisso, eu estou criando uma situação que me é favorável como um planeta e não como pessoa. E aí eu quero chamá-los por uma reflexão. A gente tem que lutar por um mundo desse, um mundo onde sejamos socialmente iguais, não tenham diferenças de cor, de raça, de credo. Sejamos humanamente diferentes, porque nós somos diferentes. E isso é o mais belo que a gente tem sobre nossa vida. Nós, cada um de nós, eu, você e todo mundo, cada um dos espíritos que nos cercam, é uma experiência única de Deus. Nós somos individualidades que desenvolvemos a inteligência e hoje seremos infinitos, porque a nossa vida é infinita. Deus é infinito. Nós nos tornamos infinitos a partir que adquirimos a inteligência e adquirimos o princípio espiritual que nos mantém vivos enquanto espíritos, que nos foi dados por Deus. E somos diferentes e seremos totalmente livres. Livres para amar, livres para viver, livres para as nossas escolhas. Nós temos que ter isso em nossa mente. Nós temos que ter isso dentro do nosso coração, para que a gente possa se transformar cada vez mais em pessoas reformadas. Bom, eu quero agradecer a todos vocês e eu deixo para vocês na tela as palestras que virão agora, né? Nós temos no sábado às 20 horas, A Fé Move Montanhas, com o Pércio, e no dia 5, no domingo, às 9h30 da manhã, não às 20, às 9h30, convite à solidariedade com a Carolina. Quero lembrá-los também que o Divino Mestre mantém o seu atendimento fraterno. Na página do Face do Divino Mestre, você vai encontrar uma chamada para onde você pode ter as informações necessárias para você ter um atendimento fraterno. E, a partir, então, eu quero convidá-los neste momento para a gente fazer uma prece. E eu já quero deixar de antemão o meu agradecimento à oportunidade de falar a todos vocês. E confessar uma coisa. Me é muito mais difícil dar um estudo, uma palestra de forma online, e foi um grande aprendizado. Tá? Bom, vou pedir a todos vocês que em prece possamos unir nossos pensamentos. E já deixar de antemão o meu agradecimento especial à equipe do Divino Mestre que me ajudou muito a desenvolver este trabalho. Pai, nós te agradecemos profundamente pelo que nos é dado. Que possamos aproveitar este mundo que nos cerca
todas as coisas que nos envolvem, todos aqueles que nos enchem de amor, para nos transformar, para nos reformar, para nos construir em pessoas melhores, em pessoas capazes de trazer, não só a nós, mas aqueles que nos cercam e aqueles que muitas vezes nem percebemos ao nosso lado, paz, amor e esperança. Assim seja.